Vimos no vídeo anterior que os pais da igreja foram homens cheios de fé, que nos ensinam a ter perseverança, nos ensinam a guardar a fé com as nossas próprias forças e, se possível, com a nossa própria vida. Policarpo nasceu em 69 d.C. e ocupa um lugar importante na história da igreja. Ele provavelmente conheceu o apóstolo João. Ele foi o ancião de uma das importantes igrejas do período primitivo, a igreja de Esmirna. Em uma onda de perseguição a qual afligiu aquele período, Policarpo vive a vida fugindo dessas perseguições até o momento em que ele entende que ele não precisa mais fugir da sua própria morte, que aquilo era inevitável. Policarpo então é levado diante do procônsul, o qual pede para negar a Jesus. Ele pede para que ele grite abaixo aos ateus, porque era assim que eles denominavam os cristãos. Então Policarpo olha para a multidão e proclama: sim, abaixo aos ateus. O juiz então insiste para Policarpo negar a Jesus, sabendo do que aquilo que Policarpo tinha falado não era do profundo do seu coração. Então o livro O Martírio de Policarpo nos diz que naquele momento Policarpo diz para o juiz: por 86 anos eu o servi e ele não me fez mal nenhum. Então como eu blasfemaria contra meu rei e salvador? Prossigais com a tua vontade. Quando foi ameaçado de ser queimado vivo, Policarpo olha para o juiz e diz: você me ameaça com uma chama que daqui uma hora se apaga, mas a chama do inferno é eterna. Policarpo então foi amarrado a uma estaca e condenado a ser queimado vivo. Enquanto a multidão pegava ramos para alimentar a fogueira, Policarpo estava orando, dizendo: Senhor Deus soberano, dou-te graça porque me considerastes digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Quando foi queimado, dizem que o cheiro que exalava das cinzas de Policarpo era de uma flor exalando o seu perfume. Um holocausto diante dos homens, mas um sacrifício diante de Deus. O próximo homem a ser destacado aqui é Atanásio de Alexandria. Atanásio nasceu na Alexandria e foi um teólogo cristão e pai da igreja. Ele foi um líder da comunidade de Alexandria no século IV e foi um grande defensor do trinitarismo contra o arianismo. Com 27 anos ele começa a luta contra o arianismo como assessor do arcebispo Alexandre no concílio de Nicéia convocado por Constantino. Naquele concílio foi tratado a tese ariana de que o Filho de Deus e o Pai são de substâncias diferentes. Ario defendia que o Filho de Deus era criado e não gerado, portanto era subordinado ao Criador, uma visão comum na época, fortemente apoiada nas ideias de Orígenes. Mas ele destrói essa doutrina com dois pontos. Primeiro, se Jesus é criado, ele precisa assim então de salvação e não pode salvar a ninguém. E segundo, se Jesus é criatura e nós o adoramos, então estamos pecando por idolatria. Isto foi suficiente para quebrar essa doutrina naquele momento e destacar o nome de Atanásio. Ele se torna então um grande defensor da fé, mas foi perseguido, pois naquele momento Constantino se declara ariano e posteriormente também por Constâncio, qual uma certa feita cerca uma igreja onde Atanásio está a fim de prendê-lo, mas ele foge e tecnicamente passa a vida toda fugindo e combatendo essa controvérsia. Hoje em dia existem várias teorias e ideias sobre Jesus. Para muitos ele foi só mais um profeta, para outros ele foi só mais um mestre, até um homem que ensinou boas obras às pessoas. Mas para Atanásio, Jesus é o verbo encarnado que habitou entre nós. Este é o Jesus de Policarpo e de Atanásio, o Jesus das Escrituras, o Jesus que nós temos como o nosso Salvador. Então, pessoal, este foi mais um vídeo sobre a história dos pais da igreja. Comente o que você achou dessa história, o que está achando dessa experiência.
curta esse vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando assim com os seus amigos para que eles venham e aprendam mais sobre a história da igreja. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que nós lançarmos por aqui. E se Jesus nos permitir, nós estaremos de volta na semana que vem. Que Deus assim vos abençoe.